Eu tava com uma meta de, na minha carteira, reduzir. Então, é uma que eu decidi trocar, né? Então, são decisões que você tem que tomar. Agora, por exemplo, Taesa. Na minha carteira costuma ser raro, né? Eu não costumo vender uma empresa apenas porque ela subiu ou porque chegou no seu valor justo, enfim. Tudo vai depender do fluxo de dividendos, né? Eu tava com uma meta de, na minha carteira, reduzir posições que me pagam 2 ou uma vez ao ano. Eu estava com algumas empresas nessa situação e estava querendo migrar para setores que pagam pelo menos trimestralmente. Então, tomei a decisão. Bom, se a Eletrobras chegar num preço interessante, no upside que eu achar já legal, paga bons dividendos, mas ela costuma pagar uma vez ao ano. Então, é uma que eu decidi trocar, né? Então, são decisões que você tem que tomar. Agora, por exemplo, Taesa subiu pra caramba nos últimos 2 anos e eu não pretendo trocar. Porque é um setor, de novo, ímpar, né? Ele é corrigido por IGPM, diferente de outras transmissoras. 60% do portfólio está em IGPM. Então, indiretamente, você está exposto ali a um índice que tem uma influência muito grande de dólar, por exemplo, né? Então, é um setor que eu gosto muito, que continua pagando excelentes dividendos, é num período trimestral. Então, eu não vou vender essa empresa porque ela é o artilheiro da minha carteira, né? Olhando agora para a Copa, né? Porra, eu não vou botar no banco quem tá marcando gol. Né? Então eu vou deixar esse cara lá marcando gol e vou trocar, de repente, alguém que não esteja performando muito bem. Então depende, né? A venda, na verdade, para uma outra oportunidade, ela ocorre raramente. Outros tipos de venda que a gente faz, assumir um erro, isso é natural, tem muita gente que acaba até por ego ou por, sei lá, qualquer outro motivo, fazendo o preço médio. Então vai botando dinheiro naquela que, puta, só cai, e você não sabe por que comprou, não tem confiança, foi na dica do amigo, tal, e continua botando dinheiro naquilo. Então, esse geralmente é um erro que a gente gosta de arrancar o band-aid logo e se desfazer, ou uma perda de fundamento, né? Que é algo muito mais difícil de você identificar no curto prazo, você vai identificando ao longo de alguns ciclos de balanço, e são alguns alertas que você vai tendo ali no meio do caminho, que te fazem meio que broxar daquele papel. Tem papéis, às vezes, que você vê e você fala, puta, cara, eu não aguento mais ver isso aqui na minha carteira, perdeu o fundamento, não faz mais sentido, e aí você troca, né? Então, é a exceção, não é a regra, né? O rebalanceamento. Olha, eu posso dizer com total certeza que é muito mais fácil você comprar do que vender uma ação. É muito difícil você saber a hora de vender uma ação, sabe? Eu posso dar um exemplo prático aqui. Em 2016, naquele turbilhão que a gente estava vivendo, impeachment, puta maluquice na Câmara, no Senado, a gente tinha a Vale do Rio Doce a R$10. Ninguém queria a Vale do Rio Doce. Ninguém. Não tinha um analista que falava bem da Vale do Rio Doce. Só que é uma ação que a gente, assim, tem muito feeling nessa decisão também. Acho que a pegada é meio essa também. A gente sempre via uma Vale do Rio Doce a 40, 50 reais, gerando fluxo, tinha um pagamento de dividendos, gerando caixa e tal. E de repente você tem uma nuvem negra pairando sobre a Vale, fazendo com que ela caísse vertiginosamente. Então assim, a gente entrou nessa ação, beleza, sabendo que era uma ação de oportunidade, em algum momento a gente ia vender. Particularmente, eu fui sair dela a R$25 e falei, nossa senhora, que maravilhoso. Dobrei, dupliquei em coisa de 6 meses, né? Só que 3 anos depois a ação foi para R$130. Então dá aquela dor, viu? Isso acontece, acho que a dor acontece, é violenta e tal. Claro, você tinha, no meu caso, nesse caso, tinha uma estratégia. O Felipe também, a Lu também tinha, acho que no caso da Vale. Eu troquei pela Taesa, que era uma empresa que eu tinha aquelas metas em número de ações, e pagava muito mais dividendos, não tinha essa oscilação braba como tinha na Vale. Foi um baita aprendizado. E eu acho que isso vai continuar acontecendo.